Olá, pessoal! Nós vamos iniciar agora os nossos estudos sobre o cuidador infantil. Sejam bem-vindos. Bom, nós vamos resumir agora os nossos estudos a respeito do que um cuidador infantil faz. Acho que as palavras que mais definem esse cuidador em relação à criança são a responsabilidade. É importante que o cuidador seja muito atento, tenha muita atenção e que seja uma pessoa bastante responsável, porque a segurança da criança está sempre em primeiro lugar. É preciso também ter muito conhecimento a respeito da infância, a respeito de como a criança pensa, de por que ela age como age, o que ela está sentindo, as questões emocionais, cognitivas, psíquicas. É preciso ter afeto, quem vai cuidar e educar precisa de afeto, é preciso que estabeleça um vínculo com essa criança para que se possa exercer corretamente o seu trabalho. É preciso atenção às atitudes dessa criança, ao comportamento dessa criança, não só o comportamento em relação às outras pessoas, mas também em relação às emoções que essa criança sente, né? E é preciso também muita paciência, porque todo mundo que vai lidar com cuidado, com educação, precisa de paciência. Os nossos capítulos nas nossas aulas, eles são divididos da seguinte forma. Primeiro, desenvolvimento infantil, é preciso conhecimento, né, como eu disse, sobre como a criança se desenvolve, não só fisicamente, como no aspecto cognitivo, no neurológico, no emocional, no afetivo, no social, no moral. Nós vamos citar aqui já nessa primeira aula os principais autores a respeito desse tema. Cuidar e educar, como lidar com a infância, a diferença entre as duas coisas, mas lembrando que as duas coisas são indissociáveis. O cuidador infantil também vai ter que educar em alguns momentos, nós vamos refletir sobre isso. Os cuidados pessoais que nós vamos ter com a criança, cuidados de higiene, de saúde, principalmente no momento que o mundo está passando, né? Que é um momento ainda de pandemia. Cuidados com a criança em si, com o desenvolvimento dela, como estimular essa criança, alimentação infantil, o que a gente deve e o que a gente não deve permitir que a criança coma, como que a alimentação está ligada à autonomia, à independência, ao aprendizado, à saúde. O papel do educador em todos esses aspectos, né? O papel do cuidador. E aí, por fim, né, na segunda parte, né, na parte final dos nossos estudos, a gente vai estudar as leis, né, a publicidade, as crianças. Hoje em dia nós temos muitos celulares aí filmando crianças, fazendo vídeo. A gente vai ver que existe uma lei que controla isso, a imagem da criança. O que fazer quando a criança chora, quando a criança está manhosa ou então está fazendo birra. A importância da música na educação infantil e a questão dos acidentes, né? Como que a gente evita os acidentes em relação às crianças. Eu espero que todos tenham bons estudos e vamos em frente. Como eu já disse, nós vamos iniciar os nossos estudos pelo desenvolvimento da criança, né? Pelo desenvolvimento infantil. O desenvolvimento humano é uma coisa muito complexa, ele vai além do aspecto físico, do aspecto biológico, que é aquele aspecto observável, né? Que é o que a gente consegue ver. Para a gente entender esse desenvolvimento, a gente precisa entender que a criança, ela atualmente, ela é educada e é cuidada de uma forma integral. E o que isso significa? Significa que tanto a educação infantil como qualquer profissional que vai lidar com a infância, que vai lidar com essa faixa etária de 0 a 12 anos, precisa conhecer não só esse desenvolvimento físico, que é o que a gente vê, mas também
o aspecto neurológico do desenvolvimento, o aspecto cognitivo, o aspecto social e moral e o aspecto afetivo, dentre outras coisas, como por exemplo o emocional, né, que está ligado ao afetivo. E esse emocional é principalmente fruto de um vínculo que se cria entre o cuidador e a criança. Então, a gente selecionou aqui para a aula de hoje, que a gente vai ver nos próximos slides, os principais autores, as principais teorias a respeito de cada um desses aspectos. A gente vai entender como funciona cada um desses aspectos em relação ao desenvolvimento da criança. Não é um tema fácil, é um tema complexo. A gente traz aqui um conhecimento básico. Quem quiser se aprofundar, eu tenho uma dica de livro aí que é A Criança em Desenvolvimento, da Ellen B. e da Denise Boyd. É um livro muito grande, não é muito barato, está em torno de 180 a 200 reais pelas minhas últimas pesquisas, mas é um livro excelente porque nele você tem todos os autores que estudaram desenvolvimento da criança. Todos. É um livro completo. Quem for trabalhar com educação infantil em qualquer setor precisa de um livro desses, porque ele traz ali todas as teorias, ele traz tudo sobre o desenvolvimento humano, desde antes do parto até os 12 anos completos. Então, a minha dica é essa. A gente vai ver agora o aspecto neurológico. O aspecto neurológico ele é bastante complexo, ele está muito ligado à área da medicina. Por isso, quem vai acompanhar de fato esse desenvolvimento é o pediatra da criança. Então, o cuidador ele só vai ter que ficar atento a alguns sinais, alguns detalhes, né, em relação a esse desenvolvimento para comunicar à família da criança para que essa informe o pediatra. Então, é interessante a gente conhecer qual é o desenvolvimento padrão neurológico de cada criança, né? Principalmente as muito pequenas, os bebezinhos, porque no primeiro ano de vida, ou nos primeiros 2 anos, é quando a gente tem os sinais mais evidentes de que o aspecto neurológico talvez não esteja funcionando direito. Isso quer dizer o quê? Que a criança pode ter algum tipo de deficiência, tá? Como eu disse, é complexo, a gente tem aqui algumas informações básicas. Eu peguei do site Nova Pediatria, tem o link aí para vocês. Esse site Nova Pediatria é muito interessante, porque embora ele seja um site de medicina, ele tem informações de uma maneira bastante clara, né? Bastante fácil da gente compreender, quem não é médico, né? Sobre a questão do desenvolvimento da criança. Então, vamos ver como que é esse desenvolvimento. Então, até os 3 meses de vida, o contato com o meio é muito limitado, né? Um bebezinho, a principal conexão dele é a mãe, a visão é limitada e pouco nítida, a criança nasce com acho que 30% só da visão, ela vai desenvolvendo essa visão no contato com o meio, tá? Então, por isso que é importante que o quarto do bebê, os ambientes que o bebê frequenta, tenham muitas cores, para estimular o desenvolvimento dessa visão. E ali, quando a criança começa a acompanhar o seu movimento com os olhos, a gente percebe que ela está enxergando bem. A criança que fica com o olho paradinho, que não acompanha às vezes um chocalho ou os brinquedinhos que ficam no quarto dela, a gente começa a se preocupar, tá? Os atos neurológicos são reflexos, ela vai sugar, né, para mamar, não tem muitos movimentos complexos. Ela é bem receptiva a estímulos, então ela começa a fixar o olhar e buscar as cores e os sons, como eu disse, né? Então é importante também para ver se a criança está ouvindo direito, quando faz um som assim de um brinquedinho, ela procura, né, com o olhar. No começo ela ainda não tem muito movimento do pescoço, então ela não vai virar completamente, né? Mas ela vai procurar aquele som e aí a gente avalia mais o desenvolvimento dos 5 sentidos mesmo, que é a visão, a audição, o paladar, para ver se ela tá mamando direitinho, né? Se ela tem a sucção direitinho, o movimento de agarrar que vai vir, a criança nasce com o reflexo de agarrar, tá?
Isso é um reflexo biológico dos primatas, né? Porque o primata ele costuma agarrar no corpo da mãe. Então, quando você coloca o dedo na mãozinha do bebezinho, ele vai fechar instantaneamente e ele vai fechar com força. Esse movimento é muito importante, é importante verificar se a criança está fazendo esse tipo de movimento, porque tem a ver também com esses reflexos, tá? E depois ela vai perdendo isso. Ela vai começar a querer agarrar objetos e tal, mas intencionalmente, não com reflexo, como é o do bebê. Do bebê só vai agarrar se você colocar alguma coisa na palminha da mão dele. Um objeto, o seu dedo, a sua mão, ou mesmo, às vezes eles agarram o cabelo, né? O que vier ali. Então, entre os 3 e 6 meses de vida, ele inicia uma atividade recíproca, ou seja, você sorri para ele, ele sorri para você, né? Ele responde às interações sociais, não muito, ainda é muito pequeno, né? Ele começa a antecipar as situações prazerosas ou não, então ele já sabe, por exemplo, quando vem o ato de mamar, ou a mamadeira, ou a chupeta, sabe? Ele vai procurar o que ele gosta. Então, a interação social é muito grande, melhora bastante a visão, a audição e o tato, ele já fica mais atento, né? Com 6 meses a criança começa a agarrar os objetos, a jogar os objetos, é bastante interessante essa evolução. E de 6 a 9 meses, fortalece a relação com os cuidados, iniciando a reserva com estranhos, eles começam a estranhar pessoas, objetos, animais, e eles começam a manifestar mais as emoções. É preciso ser muito atento a isso para não forçar a criança a nada, nem a ir com estranhos, nem a aceitar o colo e o abraço de estranhos. É preciso respeitar os limites da criança, tá? É preciso ver também se essa criança tem uma interação social significativa com as pessoas que estão próximas a ela, tá? Porque às vezes a criança é muito fechada em si mesma, a gente já deve ficar atento a isso. E até 1 ano de desenvolvimento neurológico importante é o crânio caudal, quer dizer o quê? Primeiro ela senta, né? Ela firma ali a coluna e ela senta, depois ela começa a firmar os pezinhos, a coluna começa a ficar mais reta, e aí ela vai começar a tentar andar, tá? Como eu já disse, aqui nós temos uma explicação mais científica, mas quem vai acompanhar de fato esse desenvolvimento é o pediatra, tá? A gente sempre fica atento a esses padrões, né? Porque a criança, em qualquer lugar do mundo, ela segue esse padrão aí de faixa etária. Então, se a criança, por exemplo, ela chega a 1 ano, ela não está sentando, ela não está firmando a coluna de forma alguma, o pediatra já vai estranhar também, o pai, a mãe, o cuidador, vai ver que não tem esse fortalecimento, né, da coluna e vai tomar as devidas providências. Continuando, então, o desenvolvimento da criança, de 12 a 18 meses, um grande marco no desenvolvimento da criança se inicia, que é a exploração do ambiente. Ela anda, ela começa a querer pegar todos os objetos, ela tem trocas emocionais, sociais, enfim, a curiosidade da criança aumenta significativamente. E também a interação social, as pessoas mais próximas, ela reconhece, ela manifesta emoção em relação a essas pessoas, os animais domésticos, os objetos que ela mais gosta. Ela começa a ter mais autonomia, mais independência. De 1 ano e meio até 3 anos, ela começa a ter essa fase da ansiedade da separação. Se a criança entra na escola, é uma fase bastante complicada. As escolas têm métodos, lógico, para essa adaptação, incluindo a mãe, né? E o vínculo com a família é muito forte já nesse período, né? Então a criança fica muito ansiosa. A idade de 2 anos é uma idade difícil. A criança ela deixa ali de ser bebê e começa a se tornar um ser humano com mais autonomia, mais independência. As emoções dela e os pensamentos começam a se concretizar, a se tornarem mais
complexos, e isso às vezes tem um resultado assim com um emocional um pouco um turbilhão de emoções mesmo que a criança passa. Então ela chora, ela fica agressiva, ela morde, é complicado. É importante que a criança tenha muita rotina nessa idade, sabe? Horário para dormir, horário para comer, para que essa ansiedade ela seja diminuída. A gente vai ver melhor também mais à frente nos nossos estudos, diminuir significativamente açúcar, frituras, esse tipo de alimentação piora bastante esse estado de ansiedade. Nessa fase que a criança está aprendendo a andar, muitos pais vão procurar comprar um andador. E aqui eu trago uma reportagem de por que não comprar um andador, tá? Ele parece inofensivo, cheio de brinquedinhos. Eu sei que às vezes, um lugar que a mãe coloca para ter uma segurança para poder fazer os afazeres domésticos, mas na questão psicomotora ele atrapalha bastante, tá? Então aí tem o link com a matéria completa, leiam, vejam o porquê. Tá? Até para orientar, às vezes, a família, o cuidador vai orientar, porque a família não sabe desses detalhes, né? É importante que a criança engatinhe e faça o movimento de ela mesma segurar no lugar que não ofereça perigo, lógico, para poder se levantar, firmar as pernas e andar. Isso é o natural. O andador ele vai retardar esse processo, ele vai prejudicar esse processo natural. Nós temos um vídeo também explicativo. Como eu disse, essa questão do desenvolvimento neurológico é muito complexa. Então fica difícil a gente, assim, em poucas aulas, estudar um assunto que se leva anos e anos de medicina, tá? Mas esse vídeo também vai ajudar no YouTube, é só clicar o desenvolvimento neurológico da criança, para a gente entender quais os marcos, principalmente os marcos da infância, para a gente ficar atento a esses marcos, para ver se tem alguma coisa que deve ser comunicada à família e a família ao pediatra e assim por diante. Vamos ver agora o aspecto cognitivo. Esse aspecto vai englobar as atividades mentais, as atividades intelectuais, então está relativo ao pensamento, à memória, a todas as operações mentais que nós fazemos para aprender, para refletir, enfim, para exercitar o pensamento, tá? E a linguagem também está relacionada a isso. A gente vai ver melhor a questão da linguagem no Vygotsky. Não que o Piaget não tenha dado importância a isso, mas o Jean Piaget, ele era um biólogo. E ele se preocupou bastante com esse aspecto biológico do desenvolvimento, mas não naquele sentido neurológico especificamente que os pediatras, e que a gente viu no slide anterior, que os pediatras estudam. Ele focou no aprendizado humano. Para o Piaget, a inteligência ela é uma adaptação. Então, aprende quem se adapta ao meio ambiente. E o meio ambiente não envolve só questões fisiológicas e biológicas, como procurar alimento, procurar sobreviver. Ele envolve também pensamento, você se adaptar a situações complexas de pensamento, a situações emocionais, a situações psíquicas. E ele quis estudar essas atividades mentais relacionadas a esse tipo de aprendizado, né? E ele percebeu, através dos estudos dele, que nós temos estruturas mentais que são hereditárias, não no sentido de passado de pai para filho, mas no sentido humano, passado da espécie mesmo. Então, todo mundo que é humano tem essas estruturas mentais. Essas estruturas mentais, elas nascem assim, como se fossem atrofiadas, assim, emaranhadas, vamos dizer assim, como se fosse um novelinho de lã. E aí os estímulos do meio, eles vão puxando essas estruturas e elas vão se ampliando, elas vão se ramificando. Isso é aquisição de conhecimento, que se dá através de dois processos, que é o da adaptação, né? Você conhecer a informação nova. Quando você conhece a informação nova, você desequilibra suas estruturas mentais, a gente fica, opa, o que é isso? Não conheço isso, a gente fica meio atordoado, o nosso cérebro também. Aí a gente começa a estudar, a gente começa a tentar compreender. A partir do momento que a gente compreende, a gente fala, é isso, aí o nosso cérebro organiza a informação. Então aí nós temos os dois processos
mentais básicos da teoria de Piaget, que é a adaptação, né, ao novo conhecimento, e a organização, que é você assimilar esse conhecimento. Mas vamos para as fases da criança, porque nós passamos por fases de desenvolvimento, né? Segundo Piaget, ele estabeleceu uma faixa etária ali meio fixa, mas hoje em dia a gente não coloca mais assim, porque cada criança tem um ritmo de desenvolvimento e as crianças estão se desenvolvendo de forma cada vez mais rápida. Por quê? Porque os estímulos são maiores atualmente do que na época do Piaget. O que não muda é a sequência dessas fases, né? Então, o primeiro período é sempre o sensório motor, que é até 2 anos. A gente viu que é uma fase em que a criança exercita os reflexos, né? Imita o ser humano, ela começa a desenvolver a linguagem verbal, oral, primeiro através do balbucio, né? Ela faz assim alguns gugus dadás, depois ela começa a desenvolver, aprender a língua que a família fala, né, que as pessoas que estão ali em volta dela falam, e também ela é egocêntrica. É importante que a gente não confunda egocentrismo na teoria de Piaget com egoísmo, não é isso. Egocêntrico para o Piaget significa que ela é centrada em si mesma, ela ainda não sabe que existem tantas pessoas no mundo, né? Ela ainda é para ela o centro do universo, lógico, ela acabou de nascer, ela ainda não tem um contato muito amplo, né? E então ela tá mais preocupada ali em mamar, em dormir, em defecar, em fazer um xixi, super normal, é natural do ser humano e de outras espécies também. Depois, conforme ela vai desenvolvendo a linguagem, ela vai desenvolvendo as interações sociais. E aí ela percebe que existe um mundo enorme para ela explorar. E por isso que quando ela aprende a andar, ela começa a querer explorar tudo que ela vê. E é por isso também que com 2 anos, com a linguagem já concretizada, a criança fica tão nervosa, às vezes tão instável. Por quê? Porque ela percebe que é muita informação para ela, né? Principalmente hoje em dia, que nós temos mais informações por causa da tecnologia. Então, de 2 a 6 anos, a criança vai iniciar o processo de socialização. A mente dela se desenvolve de uma tal maneira que ela exercita muito o jogo simbólico, que é a brincadeira de faz de conta. É a forma que ela tem de exercitar essas estruturas mentais complexas que estão se desenvolvendo ali. O pensamento abstrato, que é a gente pensar em coisas não concretas, coisas que a gente não está vendo, que a gente não está palpando. Por exemplo, eu me imaginar uma outra pessoa num outro lugar fazendo uma outra coisa, isso é um pensamento complexo. E a criança, quando ela percebe isso, se torna uma brincadeira. Por isso que ela gosta tanto da brincadeira do faz de conta. Na verdade, todos nós gostamos. É que a gente vai deixando um pouco de lado isso ao longo da vida. Mas para a criança isso é muito importante, gente. É muito importante que a gente mantenha a criança nesse mundo de fantasia, nesse mundo de ilusão, até pelo menos os 6 anos, para exercitar essa atividade mental, que é importante. Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento cerebral dela e também para protegê-la como criança, né? A partir dos 7 anos, não, você já pode começar a trazê-la um pouquinho para a realidade, tá? Então, os 7 anos é o período concreto, a gente já vai trazer a criança para a realidade, ela vai aprender a lógica, conceitos de número, de tempo, de reversibilidade. Então, ela vai ver que aquilo que ela vê pode mudar, não está sempre daquele jeito. Existe um material de apoio para o professor, que é muito importante também para qualquer pessoa que vai lidar com crianças, que é a caixa de Piaget. E ali a gente encontra várias provinhas operatórias desenvolvidas pelo próprio Piaget para analisar em qual período a criança se encontra, né? Para estudar mesmo o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, é uma caixa assim que também não é muito barata, mas para quem vai lidar com essa fase da criança, principalmente ali entre 2 e 8, 9 anos, é fundamental, tá? Você pode construir sua própria caixa de Piaget. Na internet nós temos várias opções, né? Que você pode fazer. Tem um livro aí que eu trouxe, que é Jean Piaget, Relações entre a Afetividade e a Inteligência no Desenvolvimento Mental da Criança. É muito importante também, porque o Piaget ele tem uma teoria muito boa, mas às vezes ele não é muito didático, porque ele não era um professor, ele era um biólogo, como eu disse, né?
Então é interessante a gente pegar livros que explicam o Piaget. E esse é um livro que explica, tá? Voltando à caixa de Piaget, então nós temos explicações sobre como usar essa caixa na internet, nós temos como fazer a sua própria caixa. Não é nada difícil, ele usa copo, ele usa vareta, ele usa material simples, tá? É que a caixa já vem tudo prontinho ali, tá? No período operacional formal, nosso cérebro já está atingindo uma maturidade, né? Já começamos a ter um pensamento mais abstrato para entender teorias mais complexas, por isso que a escola, né, já começa a pegar mais pesado, já entra no Fundamental 2 com vários professores, já vai se aprofundar ali nos estudos acadêmicos, porque o cérebro já atinge ali uma maturidade, 12 anos. Aí de 12 até os 18, 19 anos, a gente tem aí um auge de atividade cerebral, depois a gente começa também a envelhecer significativamente, né? Mas nós não vamos entrar nisso agora. Mas com 12 anos a criança já tem ali um cérebro apto, né? Desde que saudável, apto para entender todas as teorias ali que a escola coloca. Além do aspecto cognitivo, o Piaget também teve muito interesse em estudar o aspecto moral do desenvolvimento infantil. Esse aspecto moral está resumido nesse livro, Juízo Moral na Criança. Ao contrário dos outros livros, que eu disse que são um pouco complexos, né? Esse livro não é. É um livro escrito pelo próprio Piaget e é um livro bastante divertido, onde ele estuda o desenvolvimento moral, que são as relações sociais da criança, através dos jogos e brincadeiras, principalmente jogos de bolinhas de gude, que era muito comum antigamente, principalmente na época do Piaget, né? E aí ele constatou 3 períodos de desenvolvimento para isso. Lembrando que aqui aspecto moral não é aquele moralismo bem e mal que a gente vê em relação a religiões ou a teorias filosóficas. A gente está falando de relações sociais. Como é que nós vamos nos relacionar com as outras pessoas? Como é que nós vamos contribuir para o equilíbrio social, para o coletivo? Então, esse é o aspecto moral de Piaget e é o aspecto moral que é privilegiado na escola ou quando a criança tem relação com outras pessoas e outras crianças, né? É preciso regras, ela precisa saber interagir com as pessoas. E aí nós temos o período de anomia, que é quando a criança não vai entender nenhum tipo de regra, ela é muito bebezinha ainda, tá? Como eu disse, ela é egocêntrica, o pensamento social dela ainda é muito restrito, ela está focada mais em si mesma e nas suas atividades fisiológicas ali, não nas outras pessoas, e ela ainda não desenvolveu nem a linguagem como que ela vai se comunicar, tá? Então a comunicação dela é muito precária. Conforme ela desenvolve a linguagem, começa a se comunicar e trocar informações com outras pessoas, ela vai para o período da heteronomia. A criança ela não entende a regra, ela às vezes não entende o porquê daquela regra, ela vai perguntar, mas ela não vai entender direito, porque o pensamento dela ainda não é tão complexo. Esse pensamento ele vai ficar complexo lá com 12 anos. Lembra que é quando eu disse que o nosso cérebro já está maduro para entender as teorias mais abstratas. Então, ela obedece a regra ou por medo do castigo, ou por medo da autoridade, que seria o pai, a mãe, o professor, o cuidador, tá? Mas ela não vai entender ainda a necessidade dessas regras. Inclusive, quando ela vai jogar algum jogo coletivo, ela joga geralmente do jeito dela, com as regras dela, o que a gente chama de café com leite, né? Porque a criança é muito pequena para entender as regras daquele jogo, tá? Então, não é nem maldade nem nada. Ela não entende o porquê dessas regras, então se ela for obedecer é porque o pai e a mãe estão falando para fazer e pronto. Então você fala assim para a criança, não pode morder o seu coleguinha. Ela não entende que ela ainda não tem aquela capacidade mental de entender que aquela mordida ofende, que aquela mordida machuca e que a outra criança sente a mesma dor que ela sente, porque ela ainda é egocêntrica, ela ainda o pensamento dela ainda é voltado para ela. E isso não tem a ver com maldade ou bondade, tem a ver com a capacidade cerebral mesmo, da criança não entender que os outros seres humanos sentem a mesma coisa que ela,
porque nem ela sabe direito o que ela está sentindo, ela não consegue ainda nomear as emoções. Às vezes a criança está com sono, ela fala que está com fome. Às vezes ela está triste, ela fala que ela está brava. Às vezes ela está brava, ela fala que ela está triste, porque é tudo muito complexo para o cérebro dela, tá? Não é maldade da criança, como muita gente julga erroneamente. Conforme a criança vai crescendo, ela vai entendendo essas regras, ela vai entendendo a necessidade dessas regras. E aí, com a maturação do cérebro, ela atinge a autonomia moral, que é quando ela obedece a regra, não porque alguém está mandando obedecer, mas porque ela quer preservar a coletividade, o equilíbrio social. Então, na escola, essa criança já vai saber que ela não pode fazer aquilo outro porque vai prejudicar a escola, os colegas e tudo mais. Tá? É lógico, tem gente que demora a vida inteira para aprender isso, né? Mas aí é o que eu disse. Tanto o desenvolvimento cognitivo quanto o aspecto moral, ele é desenvolvido de acordo com os estímulos do meio. Então, o cuidador, por exemplo, ele não vai bastar explicar a regra para a criança, ele vai ter que ser um modelo dessa regra para a criança. Ainda dentro dessa questão social, nós temos um teórico muito importante que é o Lev Vygotsky. O Vygotsky era russo, ele viveu ali no início da formação da União Soviética, tinha um grupo de estudos muito importantes, com Euconin, com Leontiev, era um grupo de psicólogos que estudavam principalmente esse aspecto cognitivo, neurológico. Vygotsky, por outro lado, ele foi muito para essa parte histórico-social. Então, para ele, a teoria dele não se opõe a Piaget, como muita gente pensa. Na verdade, o Piaget focou ali as atividades mentais. O Vygotsky também se interessou por isso, mas ele quis ver mais o ser humano em contato com o meio em que ele vive. Então, nós temos um Vygotsky que estuda muito a cultura, a influência da cultura no desenvolvimento da criança, as vivências, que são as experiências que nós temos ao longo da vida, como elas marcam, né, a nossa atividade social, a história da comunidade, da sociedade na qual essa criança nasce, como ela vai influenciar, né, o desenvolvimento, as trocas, as interações com o meio e com as pessoas do meio. Então, nós não somos só o aspecto cognitivo, o aspecto neurológico. Nós somos também o que foi passado para a gente pela nossa família, pelas nossas convivências humanas, pela nossa história como pessoa. Cada um nasceu em um tipo de comunidade, um tipo de cidade, em um tipo de país, né? Então, isso tudo marca o nosso desenvolvimento, não só as questões mentais, o aspecto acadêmico, enfim. E a linguagem, para o Vygotsky, é a grande responsável por esse aprendizado social, por esse desenvolvimento social. É a maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente aprende e como a gente transmite conhecimento e a maneira como a gente expressa as nossas emoções e os nossos pensamentos. Lembrando que a linguagem não é só o falar, como eu estou fazendo, né? A linguagem, ela se dá por uma comunicação também não verbal. Por exemplo, quem não fala, quem é surdo, vai se comunicar através da Libras, né? A linguagem de sinais. Essa linguagem é uma linguagem não verbal, é uma linguagem simbólica, tá? Mas é garantia de comunicação. Então, o Vygotsky vai se interessar por esse intercâmbio social. A teoria dele, ele tem ali o intercâmbio social e o pensamento generalizante. Para ele, são as duas grandes funções da linguagem. O intercâmbio social é essa troca de experiências, de vivências, né, que a gente faz através da comunicação. E o pensamento generalizante, ele pode ser explicado através do signo linguístico. Essa teoria do signo linguístico é uma teoria de um linguista chamado Ferdinand de Saussure. A gente faz uma associação com Vygotsky, mas não é uma teoria dele. Mas é interessante para explicar essa parte da teoria do Vygotsky, que é do pensamento generalizante. O que é o pensamento generalizante? O signo linguístico, ele é universal. Uma cadeira é uma cadeira em qualquer lugar do mundo. O que vai mudar? A maneira como eu chamo aquele objeto, que é o significante, cadeira.
Então, em inglês é chair, por exemplo, né? Agora, a imagem mental que nós temos de cadeira, ela é única porque a cadeira é a cadeira. Lógico, eu posso pensar numa cadeira estofada, vocês podem pensar numa cadeira gamer, mas cadeira é cadeira. O significado dela é lugar para sentar. Esse não muda. Não muda. Qual que é a diferença entre uma cadeira e um banco? Não tem um encosto ali. Então, isso é universal. Então, o signo é universal. Então, para o Vygotsky, por exemplo, esse significado, né, que é lugar para sentar, o significado do objeto, ele não vai mudar. O que vai mudar é o significante e um pouco da imagem mental, porque essa imagem mental ela é cultural, tá? Então, por exemplo, quando eu falo praia, praia é praia em qualquer lugar do mundo, tá? O significado é o mesmo. Eu chamo de praia, o inglês chama de beach, tá? Agora, a imagem mental que eu tenho de praia, ela pode ser diferente da sua imagem mental. Eu posso pensar num lugar calmo, num lugar quieto, num lugar de serenidade. E você pode pensar num lugar cheio de gente, barulhento, com música alta tocando, calor, você suando, a pele irritada, porque você teve uma experiência negativa na praia e guardou essa imagem mental. Essa imagem mental, gente, é a troca que a gente faz dessas imagens mentais para o Vygotsky é que torna a gente humano. Eu explicar a minha imagem mental para você, que tem essa outra imagem mental de praia, por exemplo, faz com que a gente tenha uma troca significativa. Eu vou entender que praia não é só aquela serenidade que eu estou pensando, e você que não gosta, que teve uma experiência ruim, vai entender que praia pode ser legal. Entenderam? Então, assim, essa troca que a gente tem de significados, assim, de imagens mentais, através de um mesmo significado, é que torna a gente, como é que vai dizer assim, mais experiente e, consequentemente, não mais inteligente, mas uma pessoa com mais conhecimento, tá? É, um bom outro exemplo, por exemplo, é o símbolo da paz, né? Ou símbolo de acessibilidade. Quando a gente pensa nos símbolos, a gente vê que a imagem mental é uma só, o significado, por outro lado, é que vai depender da troca cultural, né? É o oposto dá uma trocada ali no signo linguístico. Como assim, professora? Por exemplo, ao contrário da cadeira, que cada um pode pensar numa cadeira diferente, o símbolo não, ele é o mesmo. A imagem mental que eu tenho dele é o mesmo, tá? Então, nós temos aqui o símbolo da paz e o símbolo de acessibilidade. Eles têm que ser o mesmo em qualquer lugar do mundo. O significado. Eu não vou nascer sabendo o significado, tanto que às vezes eu vejo um símbolo, não sei qual que é o significado dele. Por quê? Porque precisa que alguém me explique, precisa ter um valor cultural para mim. Então, para mim, por exemplo, esse é o símbolo da paz. Para outras pessoas não tem significado nenhum, elas não estão nem aí, tá? Esse símbolo de acessibilidade, por exemplo, a gente sabe que quando a gente vê na porta do banheiro, que aquele banheiro é adaptado, né? Mas quem não aprendeu isso vai falar assim, gente, mas por que tem essa imagem aqui? Porque ninguém passou para essa pessoa o significado. Então, os símbolos são uma outra questão importante dessa parte do pensamento generalizante do Vygotsky. Por quê? Porque alguém tem que explicar para a gente o significado do símbolo e ele tem que ter um valor para a gente. A cruz, por exemplo, ela tem valor para os cristãos, né? Não para todos, mas para alguns cristãos ela é extremamente significativa. Então, se você vê alguém destruindo uma cruz, aquilo te dói. Por quê? Porque tem um valor cultural para você. Não é? Mas alguém precisa explicar para a criança desde muito cedo o significado da cruz, a questão de Jesus ser crucificado, a história toda. Senão, ela nunca vai ficar sabendo. Se ela for criada, por exemplo, num país islâmico, que não cristão, ela não pode passar a vida inteira sem saber o significado da cruz, certo? Então, o pensamento de Vygotsky também é complexo, assim como o de Piaget não é fácil. Tem um videozinho aí que explica um pouco melhor essa questão do pensamento, da linguagem, tá? É importante a gente entender Vygotsky nessa questão cultural, da gente valorizar a cultura da criança,
a bagagem que essa criança traz da família dela, tá? Eu acho que esse é o principal ensinamento que o Vygotsky nos passa. Que nós não devemos nos bloquear para outras culturas e para outros pensamentos. Nós devemos intercambiar, porque o ser humano ele troca. Você não precisa aceitar aquilo como sua verdade, mas é importante você conhecer outras verdades, né? E não ficar tentando moldar a criança de acordo com o que você quer. Isso é muito perigoso. Por fim, nós temos as etapas do desenvolvimento afetivo. Elas estão relacionadas ao aspecto emocional, mas o aspecto emocional ele é muito particular, tá? Como é que você vai entender o aspecto emocional de uma criança? Criando um vínculo com essa criança. Tentando entender o que aquela criança pensa e o que aquela criança sente. Então, não existe uma fórmula para isso, não existe uma teoria específica para isso. É você criar ali uma relação de empatia, de acolhimento, e a criança se sentir à vontade para compartilhar isso com você, tá? Agora, as etapas de desenvolvimento emocional, isso o Henri Vallon estudou, né, e nos traz aqui como são essas etapas. Ele caminha junto com Piaget, então, cognitivamente, ele segue a teoria do Piaget e aí ele vai para essa parte afetiva. Nós temos aí a primeira fase, que é impulsiva emocional, que seria lá no sensório motor, tá? Então, a criança, ela tem ali as interações afetivas muito rudimentares ainda, ela sorri, ela se empolga e tudo, mas ela esquece rápido, até porque a memória de longo prazo ainda não está completamente estabelecida. Com um ano, quando ela começa a desenvolver a linguagem, e aí essa etapa sensória, motora e projetiva vai até os 3 anos, ela começa a explorar espaços e objetos. Então, o Vallon fala muito também do jogo simbólico, da linguagem, a questão do faz de conta. Isso é extremamente importante para a criança entender suas emoções. Às vezes, a criança não consegue manifestar o sentimento dela. Você faz um teatro de bonecos com ela e ela identifica no boneco a emoção. E aí ela aprende o que ela está sentindo. Por isso que é importante essas brincadeiras de faz de conta, que ajuda a criança a entender o que ela pensa e o que ela sente, tá? Então, dos 3 aos 6 anos, a gente tem o personalismo, a criança já começa a ter individualidade, já começa a ter os próprios gostos, ela quer escolher as próprias roupas, o próprio calçado, às vezes até antes, né? Mas ela já tem uma personalidade um pouco mais formada e as relações afetivas e sociais já estão estabelecidas. Ela já tem os amiguinhos, ela já tem a panelinha dela, principalmente se ela vai na escola. Por isso é muito importante que a criança vá à escola para desenvolver a socialização, tá? E ali na família mesmo, ela também tem os seus ranços e os seus preferidos, tá? Categorial, a partir dos 6 anos, a criança começa a dividir a questão emocional dela, ela começa a dividir. Então, ela já sabe o que é a família seria o vínculo mais próximo, que a escola é um outro vínculo muito importante, o resto do mundo é o resto do mundo. Às vezes ela tem um grupo na igreja, no clube, numa prática esportiva que ela tem, ou às vezes ela está aprendendo algum instrumento musical, então ela tem os amiguinhos, por exemplo, da aula de flauta, ela já começa a estabelecer essas categorias emocionais. E é importante que ela tenha uma relação, que ela tenha vínculos sociais amplos, né? Porque quanto mais diversidade houver no convívio social da criança, mais ela vai desenvolver o pensamento cognitivo e mais ela vai desenvolver a interação social e emocional. Por fim, a gente tem uma predominância funcional, né, que é na adolescência, aí entram os hormônios, o pensamento ele se torna complexo, que a gente viu em Piaget que a partir dos 12 anos o nosso pensamento já está apto, né? Só que aí entra a questão hormonal e oscila muito a questão afetiva, a questão emocional. É importante um acompanhamento médico, né, para lidar com esse período, tanto no menino quanto na menina. A questão da sexualidade precisa ser conversada com a família. A escola também precisa abordar principalmente o aspecto biológico da reprodução humana, né? Para que não haja ali nenhum tipo de confusão
em relação a essa criança, os pais precisam ficar atentos, o cuidador também, nas relações afetivas da criança nesse período, na relação da sexualidade, até mesmo para prevenir algum tipo de abuso por parte de algum adulto. Então, é muito importante o diálogo nessa fase. Eu sei que adolescente não gosta de dialogar, mas lembre-se, ele não vai dialogar com quem ele não confia. Né? Eu sou professora há muitos anos e os meus adolescentes sempre conversaram muito comigo, porque eu sempre dei aquela abertura, sempre me coloquei como uma pessoa que não julga, que não critica excessivamente, que orienta, sim, que coloca regras, que define exatamente o que é certo e o que é errado, mas que está sempre aberta para que se comporta de uma maneira acolhedora, com empatia, para que o adolescente sinta vontade para contar os problemas e as dificuldades dele também, tá? Então é muito importante que nessa fase os adultos às vezes deixem um pouco de lado essa questão da crítica para poder abrir um espaço para o adolescente conversar com ele e para que o vínculo não seja quebrado.